O capítulo que nos acompanha hoje, aí, você pode acompanhar na sua Bíblia, é o capítulo 23, versículo de 1 a 12. E neste texto encontra-se o lema da campanha da fraternidade desse ano. Então, o texto de hoje é do Evangelho de Mateus. Não se esquecer que Mateus, esse texto, a comunidade de Mateus é uma comunidade que tem suas raízes fincadas na mais profunda tradição do judaísmo. Dos 4 evangelhos, Mateus e João são os mais judaicos, sendo que o de João é um judaísmo mais sacerdotal. E o de Mateus é mais de um judaísmo sinagogal. Isto é, enquanto João se passa mais no templo de Jerusalém, o de Mateus aparece mais na sinagoga. Este evangelho tem uma profunda influência da mentalidade judaica vivida nas sinagogas. É o evangelho judaico por excelência. Inclusive, quando a gente lê ele na língua grega, o grego que lá está, a gente percebe as manias, os defeitos, entre aspas, da língua hebreia, da língua hebraica. A gente percebe que é um hebreu falando grego. Um hebreu falando grego. Como que a gente, quando percebe uma pessoa estrangeira ou de outra região, né, a gente percebe, obrigado, a gente percebe que a língua portuguesa ali falada tem seu sotaque, não é? Na dinâmica da experiência dessa comunidade, a mentalidade, o jeito de falar e o jeito de pensar dos judeus está mais presente que nos outros evangelhos. Então, ele é um evangelho marcado profundamente pela mentalidade judaica. Isso é bom e isso é ruim. É bom porque a gente descobre um jeito muito próprio de discípulos e discípulas de Jesus que seguiram Jesus sendo muito fiéis à tradição judaica. E é ruim porque essa cultura, ela se encontra longe da nossa cultura. E para nós compreendermos essa cultura, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. E aí vamos olhar o texto, olha. Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços, e como põem na roupa longas franjas com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar mestre, pois um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Esse é o lema da campanha da fraternidade. Versículo 9. Na terra não chamem ninguém de pai, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês de líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias.
Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, esse texto aí é o texto, então, que acompanha a base de nossa campanha da fraternidade. E olhando esse texto, então, Jesus está como mestre, conversando com a multidão. E no meio da multidão há mestres que vieram do farisaísmo, mestres fariseus. E esses mestres fariseus vêm visitar Jesus para escutar Jesus e para debater com ele. Jesus também, quando ia na sinagoga, encontrava mestres e debatia com eles. Aos 12 anos, o Evangelho de Lucas diz que Jesus estava no templo debatendo com mestres da lei, mestres fariseus. Estava debatendo. Então, desde a adolescência, Jesus já está acostumado a debater e a conversar com mestres fariseus. Então, quando a gente olha o texto, a gente já carrega na interpretação do próprio texto que a gente lê, a gente já carrega um certo preconceito. Um preconceito que faz com que a gente deixe de ver certas coisas que o texto nos revela, que o texto nos mostra. E um dos preconceitos que nós levamos para dentro do texto é o preconceito em relação aos fariseus. Aos fariseus. Nós partimos do pressuposto que todo fariseu é hipócrita. De tal maneira que quando a gente quer chamar alguém de hipócrita, olha o que a gente faz. A gente chama a pessoa de fariseu. Eu tenho um amigo que ele é pastor evangélico. E ele fica furioso, ele fica muito furioso, porque hoje, quando alguém quer falar que, quando as pessoas querem falar que a pessoa ela se finge de Deus, mas passa a perna das pessoas, se finge de Deus, mas passa a perna das pessoas, chama essa pessoa de evangélica. Gente, é sério. Os evangélicos, quando quer falar que uma pessoa é cristã, mas é pecadora do mundo, chama de católico. Então o que acontece? O próprio nome fariseu, evangélico, para piorar, crente, nossa, falou crente, aí tá xingando, tá ofendendo. Nossa, você parece crente. Aí quando fala que parece crente, significa finge que é de Deus, mas passa a mão no dinheiro dos irmãos, em grupos de irmãos, carca chifre nas irmãs e assim vai indo. Então o que acontece? Essas palavras que eram para ser títulos de respeito, de bondade, de gente boa, essas palavras agora elas ofendem. Então, esse fenômeno que acontece com a titulação religiosa hoje, nós também praticamos com os do passado, quando nós chamamos os fariseus de hipócritas. E nós traduzimos a palavra hipócrita como se fosse fariseu. E aí o que é legal? A gente chega lá e vai conversar com um judeu, vai conversar com uma judia, a gente pergunta, e os fariseus, sabe o que eles falam? São nossos heróis. Para eles, os fariseus são heróis. Outro detalhe. O que vocês me falam de Paulo? Paulo foi um grande mestre. Como assim Paulo foi um grande mestre? Ele foi um grande mestre, ele era fariseu. O que é verdade. Paulo era fariseu. E ele não deixou de ser fariseu. Ele fala na carta, por exemplo, na carta de Coríntios, sou fariseu. E ele fala com orgulho. Quanto à lei, eu sou fariseu. Isto é, eu cumpro a lei tintim por tintim.
Então, Paulo não tinha vergonha de ser fariseu, tinha orgulho de ser fariseu. Durmamos com um barulho desse. Então, o que acontece? Alguma coisa no nosso entendimento sobre os fariseus não está certa. Da mesma maneira que alguma coisa no nosso entendimento sobre os evangélicos não está certo. Como alguma coisa sobre o entendimento dos evangélicos sobre os católicos não está certo. Sobre alguma coisa do entendimento sobre os padres não está certo e sobre os pastores evangélicos não está certo. Porque existem padres e padres, pastores evangélicos, pastores evangélicos, crentes e crentes, católicos e católicos, evangélicos e evangélicos, fariseus e fariseus. E aí vem então, lembra do filósofo existencialista que dizia uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Isso vale aqui, uma coisa é uma coisa. O filósofo existencialista Frei Demétrios. Voltando, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, alguma coisa no nosso entendimento sobre o evangelho está errado. Sobre os fariseus, alguma coisa está errada. Aí a gente vem aqui, no evangelho de Marcos, capítulo 12. Aqui vai ter vários e vários conflitos no capítulo 12. Certo? Vai ter vários e vários conflitos, né? E aí, olha que interessante, Jesus ele discute com certo grupo de fariseus, com os saduceus, e aqui, com doutores da lei, aqui, olha, o que acontece, um doutor da lei. A maior parte dos doutores da lei daquele tempo eram fariseus. E após ver a discussão tocando os fariseus, um mestre da lei, um doutor da lei fariseu, ele se coloca diante de Jesus, né? Ele ouviu a discussão e ele se coloca diante de Jesus. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame a seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante que esses dois. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. O doutor da lei está chamando Jesus de quê? De mestre. Então, já vê. Vai vendo aí como funciona a coisa. Outro detalhe, mestre está com que letra aí? Maiúscula. É outro detalhe. Como disseste, ele é, na verdade, o único Deus. E não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Viram? Espera aí. Jesus conversa com um mestre fariseu e os dois estão de boa. Um elogia o outro, um reconhece o outro, um percebe a inteligência do outro. Eles percebem que são boas pessoas e que têm bons propósitos, à luz da palavra de Deus. São gente boa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando nós pensamos nos fariseus, já vem logo na nossa cabeça hipócritas. Só que nem todo fariseu é hipócrita e nem todos nós somos bons. Todos temos nossos problemas. Os fariseus têm os deles, nós temos os nossos. Então, tratar os fariseus como se fosse um único blocão
é empobrecer um grupo tão importante na formação de Jesus. Vocês nunca se perguntaram por que Jesus sempre está perto de fariseus? Discutindo, junto. Não chegaram a perguntar isso? A se perguntar? Quando a gente não gosta de alguém, a gente fica longe. Por que Jesus sempre está perto dos fariseus e os fariseus estão sempre perto de Jesus? Seja para conversar, seja para brigar. Por que é que eles estão tão perto? E aí, gente, não se espantem. Dos 12 anos aos 30 anos, nós não sabemos o que Jesus fez. Não sabemos. E aí tem as teorias, né? E uma das teorias é que nesse período, Jesus ele esteve, num primeiro momento, sendo educado na escola rabínica, isto é, na escola dos fariseus. E num segundo momento, com a morte de São José, Jesus teria voltado para casa, voltado para a carpintaria, para tocar a vida no cuidado de Maria, porque Jesus é o único filho de Maria e ele precisava prover o sustento da mãe. Ok? É uma das teorias mais fortes que tem. Não é? Se essa teoria for certa, Jesus, de uma certa maneira, pertenceu também ao grupo dos, não como mestre, mas como aluno, como discípulo. Se essa teoria estiver certa. Se essa teoria estiver correta. O que explicaria por que Jesus conhece tão bem os fariseus? Jesus conhece os fariseus e conhece os fariseus pelo jeito por dentro. E por que Jesus encontra tanta amizade entre os fariseus? Frei, como assim Jesus tem amizade com os fariseus? Será que Jesus teve amizade com os fariseus? Parece que eles brigavam tanto, ele e os fariseus. Pois é, pode parecer, mas no entanto, capítulo 7 do Evangelho de Lucas, né? Lá no versículo 36. Olha que legal aqui, Olha que legal aqui, Certo fariseu convidou Jesus para uma refeição em casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Os fariseus convidavam Jesus para almoçar, para jantar na casa deles. E os fariseus só convidam alguém para jantar se tiverem uma certa intimidade ou proposta de comunhão. Senão, não vai. Quer ver um outro detalhe? Capítulo 3 do Evangelho de São João. Vamos lá no capítulo 3 do Evangelho de São João. Eu coloquei hoje no meu blog a tradução desse capítulo, tá, pessoal? A tradução do capítulo 3 do Evangelho de São João. A tradução que eu faço aí nas minhas espiritualidades, tá? Capítulo 3 do Evangelho de São João. Olha aí o versículo 1, Nicodemos era um importante mestre fariseu. Ele se encontrou com Jesus mestre à noite e disse, Rabi, ele é um mestre fariseu, ele está chamando Jesus do quê? De Rabi. Um rabino encontrando o Rabi. Um rabino encontrando o Rabi. Rabi, com certeza tu és mestre vindo de Deus. Tu és mestre vindo de Deus. Ninguém realiza os sinais que fazes sem a presença de Deus. O mestre disse, na verdade lhe digo, só quem nasce de novo poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como um velho homem pode nascer de novo? Voltará ao ventre de sua mãe e nascerá?
O mestre respondeu: na verdade, lhe digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E aí vai indo. Opa! Um dos discípulos de Jesus é um mestre fariseu. Então, e podemos dar, gente, centenas de exemplos, tá? Não nos esqueçamos de Paulo. Acabamos de falar que Paulo, ele se identifica como fariseu. Paulo vai falar que ele foi discípulo de Gamaliel, e Gamaliel é um mestre fariseu. Então, alguma coisa no nosso entendimento sobre os fariseus está errado. Não é? Nós estamos encontrando vários fariseus aqui que são gente boa, gente fina. Então, nós não podemos traduzir fariseu como se fosse sinônimo de hipócrita. E repito, você vai xingar um judeu, você é um fariseu, ele fala: oh, muito obrigado, muito obrigado. Eu não sei se eu sonho em ser, e que bom que eu estou transparecendo isso. Vai falar isso para a gente. Porque para eles, os fariseus são heróis. Alguém chega e me xinga: seu cristão, muito obrigado. É uma honra para mim. Então, alguma coisa no entendimento sobre os fariseus está errada. Ok? Agora a gente vai entrar num assunto que é um pouquinho mais espinhoso. Eu vou facilitando um pouquinho, tá bom? Esse assunto, até os slides que eu vou usar, é de um curso que eu dou lá na escola de Piracicaba, na escola de teologia de Piracicaba, onde eu sou professor. E lá tem um curso que eu dou que é chamado curso Jesus Judeu, entendendo o judaísmo a partir de Jesus. Mas eu quero introduzir um pouquinho sobre essa questão do entendimento nosso em relação aos fariseus, tá bom? E aí então entra esse treco aqui, ó, certo? E nesse nosso curso aqui, né? Nesse nosso curso aqui, lá eu trabalhei com ele sobre as escolas rabínicas, escola dos rabinos. E aí, ó, no primeiro século da nossa era, isto é, no tempo de Jesus, primeiro século, no tempo de Jesus, existiu duas grandes escolas farisaicas. Uma fundada pelo rabino Hillel. Olha aí, ó, 60 a.C. a 10 depois de Cristo. E a outra, instituída pelo rabino Shammai, 50 a.C. a 30 depois de Cristo. Esse rabino viveu na mesma época de Jesus. E o outro rabino, Hillel, ali nos 10 primeiros anos de Jesus, coincidiu com os 10 últimos anos desse rabino. Esses dois rabinos, então, eles criaram escolas conhecidas por seus nomes: Bet Hillel e Bet Shammai. Bet é casa, tá? Casa. Então, Betânia é a casa da consolação. Betânia. Quando a gente olha os textos, então aqui Bet Hillel, a casa de Hillel, a escola de Hillel, tá? E Bet Shammai, a escola de Shammai. E essas duas escolas envolveram-se em inúmeras divergências acerca da aplicação da Torá. A Torá é a lei de Deus. A Torá tem duas versões para os fariseus. Tem uma versão escrita, a Torá escrita, que representa os 5 primeiros livros de nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Deuteronômio. E também eles têm a chamada Torá oral, que são leis transmitidas oralmente, que complementam o entendimento da lei escrita, da Torá. E aí, então, eles tinham muitas divergências em respeito tanto à interpretação da lei escrita, quanto às leis ali, as leis orais, tá? O Talmud expõe 300... O Talmud é o conjunto da interpretação legal das leis ali judaicas. Quem quer ser rabino, quem for ser rabino, né, quem for ser rabino, né, ele vai estudar o Talmud profundamente. Vai estudar o Talmud, tá? E o Talmud apresenta 316 controvérsias entre as interpretações aí das escolas, sendo que em 261 ocasiões a casa de Hillel, a Bet Hillel, propunham regras mais flexíveis do que a casa de Shammai, a escola de Shammai. Enquanto a de Shammai, era mais rígida e conservadora na aplicação da lei, aquela que se demonstrava mais liberal, né, que é a de Hillel, né, a de Hillel, ela estabeleceu um padrão mais indulgente, mais misericordioso, sem desviar-se da Torá. Houve tantas disputas doutrinárias entre essas duas escolas acerca da interpretação e aplicação da Torá, que surgiu o seguinte provérbio: uma lei se tornou duas leis, uma Torá se tornou duas Torás. Com efeito, com efeito existe uma Torá, porém interpretações totalmente discrepantes fizeram com que surgissem, na prática, duas leis. A dissonância interpretativa, dissonância, dois sons diferentes ao mesmo tempo, tá? A dissonância interpretativa das escolas tem como característica primordial, a tendência restritiva dos xamaítas. Então, os xamaítas são mais fechados quanto à interpretação da lei. Certo? E a moderação dos hileitas, que são mais abertos, certo? À interpretação da lei. E isso é fruto do perfil psicológico de seus fundadores. Shammai era mais rígido e Hillel era mais livre. Seria mais ou menos, mas já eu vou bagunçar a cabeça de vocês. A expressão da Deca está corretíssima. A impressão que dá, então, se a gente fosse dar alguns conceitos mais do nosso tempo, chamaríamos os de Shammai de conservadores e chamaríamos os de Hillel progressistas. Mais ou menos isso, tá? Os discípulos de Hillel, seguindo a linha de seu mestre, eram tranquilos, amantes da paz dos homens, acomodando-se às interpretações, às circunstâncias de seu tempo, promovendo o ensino da Torá para aproximar o homem do eterno e de seu próximo. Por outro lado, os discípulos de Shammai, tal como o criador de sua escola, eram severos, inflexíveis, objetivando tornar as regras mais rígidas, o que terminou por colocá-las como um jugo pesado. Na visão dos discípulos de Shammai, nenhuma regra era suficientemente rígida, ou seja, almejavam que os comandos religiosos se tornassem cada vez mais duros e austeros. A interpretação mais rígida da Bet Shammai, da escola de Shammai,
se relaciona, na maioria das vezes, à criação de normas rabínicas que estabelecem o quê? Proibições e restrições à conduta humana, visando evitar a transgressão da Torá. O foco é a instituição de leis, leis dos mestres, leis rabínicas. Na maioria, proibitivas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça de tal coisa e não faça tal coisa. Para prevenir a transgressão da Torá. Em sentido diverso, a Bet Hillel, a escola, a casa de Hillel, a escola de Hillel, não se preocupava tanto com a criação de restrições de conduta, pois pensava que excessivas leis rabínicas proibitivas poderiam comprometer outros valores importantes da Torá. Dizendo de outro modo, a decretação de uma infinidade de leis rabínicas proibitórias termina por cercear a própria liberdade humana e a capacidade de convivência no seio social. As diferentes cosmovisões da Bet Shammai e da Bet Hillel são fotografadas na passagem, e aqui, olha, Irelushami Hagigah. Na verdade, Hagigah. Tá? Isso aqui são textos do Talmud. São textos do Talmud, tá bom? Nesse texto, a Bet Shammai diz que os céus foram criados em primeiro lugar e depois a terra. Enquanto a casa de Hillel, a Bet Hillel, sustenta que a terra foi criada em primeiro lugar e em seguida os céus. Para Shammai, o foco principal é o céu, e isso nos obriga a nos remover da terra. Ou seja, enfatiza-se o cumprimento dos mandamentos a todo custo, ainda que seja necessário o isolamento social e o fim de uma vida agradável e prazerosa na terra. Diversamente, o foco de Hillel é a terra. Devemos nos concentrar em viver de acordo com nossas responsabilidades para envolvermos o mundo e não sermos envolvidos por ele. Isto é, a guarda dos mandamentos não deve isolar da sociedade, apesar de não sermos tragados pelo mundanismo. Ponto. Meio complicadinho, mas basicamente o quê? De acordo com a interpretação neste caso mais rígida, coloca em primeiro lugar o céu e, por consequência, a terra deve ser um espelho do céu. A segunda forma, o foco, em primeiro foi criada a terra, por isso o foco está na terra e por isso na terra é que nós devemos viver de tal maneira que aqui um dia possa aparecer como o céu. Apesar de as duas quase darem o mesmo resultado, o ponto de partida é diferente. Um ponto de partida parte da ideia que o que nós temos da lei veio do céu. O outro nasce da terra. Os caminhos são diferentes. Eu sou uma pessoa mais da linha de Shammai. Nós precisamos nos afastar do mundo de pecado. Eu sou mais da linha de Hillel. Nós precisamos entrar no mundo de pecado para transformá-lo. Uma, eu devo me afastar. Outra, eu devo enfrentar. Então são consequências diferentes. A porca vai torcer o rabo agora. Pergunto para vocês. Jesus, ele está mais para Shammai ou mais para Hillel? Mais para a Bet Shammai ou mais para a Bet Hillel? Conversem entre vocês aí. Vai lá.
Pode conversar. Momento do cochicho. Quando Jesus ele bate de frente com os fariseus, muitas vezes ele está batendo de frente com um dos grupos ou coisa parecida. Só que a gente trata como se ele estivesse batendo contra todos os, porque nós desconhecíamos essa diferença. Nós tratávamos como se fosse um movimento único. Só que há diferenças entre os tipos de fariseus. Quando Jesus lá está dizendo, olha, os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Então eles interpretam a lei. Então vocês devem fazer o que eles falam e não devem fazer o que eles fazem. Quando Jesus está tecendo essa crítica aos fariseus, Jesus está tecendo essa crítica a determinados grupos de fariseus, e não a todos os fariseus, e não a todas as escolas farisaicas, e assim por diante. Então, conhecer isso nos ajuda a entender a relação de Jesus com os fariseus. E nós vamos entender mais. Jesus acaba de ter uma discussão com os fariseus, aí de repente vem um fariseu lá, começa a conversar com Jesus, e os dois se entendem. Que história é essa? Não é? Jesus acabou de bater de frente com os fariseus, aí tem fariseu que está entrando em acordo com Jesus. Jesus ele desce o porrete nos fariseus, aí vem Nicodemos e vira discípulo dele, e continua sendo fariseu. E Paulo que segue Jesus e continua fariseu. Como que fica isso? Então o que acontece? Nós temos aí então alguma coisa, né, que não está batendo. Primeira questão, Jesus estudou? Lembra da teoria que eu falei para vocês? Que dos 12 aos 30 anos, tem uma teoria que diz que Jesus pode ter estudado com os fariseus e depois da morte de São José foi cuidar de Maria? Não. Essa teoria é muito forte. Segundo a tradição judaica, o Messias deveria ensinar ao povo a correta interpretação do Eterno. E foi isso que Yeshua é Jesus em aramaico. E Yeshuar em hebraico. Então, Yeshua fez. Para isto, antes de começar o seu ministério, Yeshua foi um aluno bastante aplicado. Yeshua demonstrou grande familiaridade, tanto com a linha dos essênios. Então tem uma teoria que diz que Jesus foi discípulo dos mestres essênios. Os essênios eram um grupo de monges que viveu no deserto. Um grupo que viveu no deserto. Esse grupo de monges, eles tinham os seus mestres da lei. Certo? Essa teoria diz que Jesus teve contato com os essênios através do seu primo, o Yohanan bar Zacariá. Traduzindo, João, filho de Zacarias. Alguém conhece esse cara? Sim, João Batista. João Batista. Yohanan bar Zacariá. Né? É popularmente conhecido como João Batista. Quanto também Jesus teria tido, certo, um contato com a linha rabínica da escola de Hillel. Mas o seu conhecimento não se limitava às tais linhas. Yeshua, antes de qualquer coisa, conhecia profundamente as Escrituras e a sabedoria judaica. Então o que acontece? Jesus já leva para as escolas, se ele passou por elas, Jesus já levava um profundo conhecimento das Escrituras e da sabedoria judaica. Jesus não chega zerado. Ele já chega carregando um profundo conhecimento. E aí é difícil de explicar. Difícil de explicar. A gente explica como cristão, a gente explica que Jesus é o portador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo quem provê Jesus
de sua sabedoria. Então há quem pensa dessa forma e a gente acaba, como cristão, dando essa pendida, certo? Para esse lado. Existem vários paralelos entre a escola de Hillel e a escola de e Jesus. Existem vários paralelos. E aí, gente, eu não vou passar porque aqui entra os textos, né, do Talmud, entre outros, tá bom? E aí a gente precisaria estudar um pouquinho isso no curso para entender. Mas aí eu vou direto aos finalmente, tá bom? Hillel, na escola de Hillel, dizia-se que não faça ao outro o que você não quer que faça a você mesmo. Nisso consiste a Torá. Então, para os de Hillel, a lei de Deus consiste em você não praticar o mal ao irmão. Na escola de Jesus tem algo parecido, só que Jesus é positivo. Faça ao outro o que você quer que façam a você. Nisto consiste a lei e os profetas. Então o que acontece? É parecido com a escola de Hillel. Então a impressão que dá, e aí vários de vocês levantaram a mão, porque é a impressão que dá, que Jesus é muito chegado da escola de Hillel. Bingo! Ele é muito chegado da escola de Hillel. Ok? E aí, gente, a gente vai colocando aí as diversas semelhanças. Olha aqui do Talmud, ó. Aquele que é misericordioso para com os outros, receberá a misericórdia do céu. Parece alguma frase do Evangelho? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Lucas. A gente vai vendo. É parecido. Olha outro, a gente vai vendo, ó. Olha essa aqui, ó. Se o mundo inteiro estivesse reunido para destruir o Iude é como se fosse a letra I. É um tracinho pequenininho. É a menor letra do alfabeto grego. É só um risquinho pequenininho, tá? Que é a menor letra da Torá, eles não seriam bem-sucedidos. Outra aqui, ó. Nenhuma letra da Torá jamais será abolida. Aí a gente pega o Evangelho de Mateus. Não penseis que eu vim abolir a lei, a Torá e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da Torá um só iude ou um só traço, até que tudo seja cumprido. Nosso Evangelho. Não é? Nosso Evangelho. Então, muita coisa da escola de Hillel parece com o que Jesus colocou. E aí, gente, tem muitos exemplos, tá bom? Os exemplos não faltam sobre isso. Olha, bota exemplo. Aí tem vários exemplos também de Jesus e a escola dos mestres essênios. Tem um monte. Mas temos um probleminha. Lembra que nós perguntamos não é? Nós perguntamos agora há pouco, qual das escolas vocês acham que Jesus é mais próximo? Se é de Hillel de Shammai, e é o que tudo indica de Hillel? E se nem tudo é o que parece? E aí vem o quê? Casamento. Nós temos a questão do divórcio. A questão do divórcio tem uma questão aí. Houve lá um grupo de mestres fariseus que procurou Jesus e defendeu, né, lá, não é, uma questão lá sobre o casamento.
É lícito despedir a mulher dando uma certidão de divórcio? Não é? E ali Jesus fala, olha, desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. E por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, une a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O grupo que defendia dar a certidão de divórcio é o grupo de Hilel. E o grupo de Shammai defende que o casamento é por toda a vida. Uma vez casado é até o fim. E Jesus é mais próximo de Hilel ou é mais próximo de Shammai? Nesse exemplo. É mais próximo de Shammai. Então, eu queria dar esses exemplos para mostrar para vocês que não dá para enquadrar Jesus. Jesus conhece todas essas escolas farisaicas. E Jesus, ele tem elementos que se aproximam da escola de Hilel, mas tem elementos que se aproximam da escola de Shammai. E com isso, algumas interpretações de Jesus é ali, não é? Por exemplo, quando Jesus está falando na questão dos ricos, né? Jesus fala que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A tendência de Hilel é ser um pouquinho mais o quê? Maleável, a gente faz um esforço e tenta passar. A tendência de Shammai é que houve tanta dureza no coração que isso impede de passar. E aí Jesus vem com uma proposta dizendo, né, que é mais fácil passar o camelo pelo buraco na agulha. Os discípulos falam, se a situação é essa, não dá. Aí Jesus fala, para Deus, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então o que acontece? Para o homem é impossível. Parece que Jesus é bem radical nessa questão. Então, este certo radicalismo, como falei para vocês no exemplo do casamento, que é inclusive aqui, ó, o texto vai estar colocando aqui, olha, normalmente Yeshua discordava fortemente dos perushins. Perushim é fariseu em hebraico, perushim, tá? Da escola de Shammai. Então, a impressão que dá é isso. Jesus não é muito chegado na escola de Shammai, os quais eram extremamente legalistas em sua observância da Torá. Vemos apenas uma situação, assim, não é uma só não, tem outras, tá? Mas aqui o texto, o autor está dizendo que é uma, né? Onde a observância de Jesus é semelhante de Shammai, que é exatamente a questão do divórcio. A questão do divórcio. Não é? Na questão do divórcio, parece que de fato a coisa é mais ali. Não é? É mais próxima à escola de Shammai. Mas vejo aqui, olha, se teu olho direito te ofende, arranca-o. É melhor você entrar sem o olho do que ir todo o seu corpo para o inferno. Ó, corte a sua mão direita, corte o seu pé esquerdo. É claro que são textos que são interpretados, mas essa ideia é uma ideia que é mais próxima de onde? De Shammai. Mais próxima de Shammai. Quer ver um outro exemplo? Que o seu sim seja sim. Que o seu não seja não. O que passa disso vem de Satanás. Isso é o quê? Isso é Shammai. Então o que acontece? Jesus, ele não é uma figura que a gente possa colocar num quadro. Dá para enquadrar como de Hilel, dá para enquadrar como de Shammai, não dá para enquadrar como de Hilel, não dá para enquadrar como de Shammai. O que Jesus propõe é uma leitura própria.
Mas Jesus ele está em constante diálogo com as escolas. E quando tem aquele lá, os fariseus se juntam para tentar Jesus. Pode ser de um grupo, pode ser de um outro grupo, não é? Pode ser de grupos diferentes, não é? Os fariseus se uniram aos herodianos e tentaram colocar Jesus numa arapuca. Mestre, é lícito ou não pagar imposto a César? Né? Ali é os fariseus, que se juntaram com os partidários de Herodes. Mas que grupo fariseus é esse? É o de Hilel? É o de Shammai? Então significa, nem todo fariseu é igual. Só que o nosso preconceito acaba tratando-os como igual. E isso empobrece nossa leitura da Bíblia. E aí a gente volta lá para a sinagoga. A gente volta lá para a multidão, a gente volta lá para Jesus diante da multidão e dos seus discípulos. Os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso vocês devem seguir o que eles fazem, o que eles falam, mas não devem seguir o que eles fazem. Jesus está dizendo então que eles falam muito, mas eles acabam não observando. Pode ser que esse grupo que está sendo criticado seja o de Shammai, que coloca muito, eles colocam pesados fardos sobre as costas dos outros. Pode ser que sejam, nesse momento, os de Shammai. Os de Shammai. Mas quando, por exemplo, tem um exemplo lá, honrar pai e mãe. Você tem que honrar pai e mãe. Mas para não ajudar no sustento do pai e da mãe, você diz, o que eu podia sustentar vocês é corban, isto é consagrar no Senhor. Com isso, eu me vejo livre de cumprir essa obrigação. Livre de cumprir obrigação. Livre ao verbo de cumprir obrigação. Parece que é mais de Hilel. Parece que os de Shammai são mais assim. Não, você tem que honrar pai e mãe. A lei não está mandando honrar pai e mãe? Vai ter que honrar pai e mãe. Não é lícito você ficar criando, não. Vai honrar até o fim. Então, nesse caso, dá essa impressão que parece que é mais de Shammai. Então, o quê? Temos que tomar cuidado com os nossos preconceitos. E aí vamos colocar agora a gente do outro lado. Somos católicos, apostólicos romanos. E lá do outro lado tem pessoa que não é católica. E aí ela fala que, vamos pegar aqui um exemplo aqui, porque vocês católicos, vocês querem a morte dos ubandistas. Isso é sério? Não, mas por que você está falando isso? Porque tem um grupo tal, não vou falar o nome porque isso vai ser gravado, então aí posso ter processo, tá bom? O grupo tal, ele fez um movimento e esse movimento atirou pedras num terreiro de Umbanda. É caso acontecido. É caso real. Eles eram católicos, então vocês católicos? Não, pelo contrário. Nós temos na nossa igreja muito respeito e temos diálogo com quem vem desse universo, das religiões de matrizes africanas. Nós temos contato, temos respeito, não é? Nós ficamos contra esse tipo de coisa. Não, mas eles eram católicos. A gente reclama. Porque estão tratando todos os católicos como iguais. Não, tem diferença. Não é assim, é assado. Sim. Existem grupos radicais católicos que se colocaram contra o Papa Francisco. Outros se colocaram contra o Concílio Vaticano II. E são católicos, segundo eles, são católicos. Há um grupo de católicas que é a favor do aborto, que defende o aborto. E se diz católicas. Então, todos os católicos são iguais? Não são iguais. Todos os fariseus são iguais? Não são iguais. Todos os evangélicos são iguais?
não são iguais. E assim por diante. Então, quando a gente olha esses movimentos, né, perceber as diferenças nos ajudam a ler melhor o texto bíblico. E com isso, a gente volta agora lá para o texto bíblico que deu início o nosso papo, o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. Sempre que você for estudar a Bíblia, perceber o texto anterior ao texto que você está estudando. Porque você vai perceber o ambiente. Aqui está dizendo assim, versículo 1. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Opa! Que ambiente é esse onde ele está, que ele está falando com as multidões? A resposta está no texto anterior. Vamos lá no texto anterior, ó. Capítulo 22, versículo 41. Os fariseus estavam reunidos e Jesus lhes perguntou: o que é que vocês acham do Messias? Ele é filho de quem? Os fariseus responderam: de Davi. Então Jesus disse: como é que Davi, pelo Espírito, o chama Senhor, quando afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? E ninguém podia responder a Jesus uma só palavra. Desse dia em diante, ninguém se arriscou a fazer mais perguntas a Jesus. E agora Jesus fala à multidão. Então, Jesus estava conversando, Jesus teve um debate com os fariseus. Esse texto é engraçado porque é normal um filho chamar seu pai de Senhor, mas não é normal um pai chamar seu filho de Senhor. Correto? Concordamos? É isso. Só que Davi vai chamar o Messias de Senhor. Então, como que o Messias pode ser filho dele, sendo que Davi está chamando o Messias de Senhor? O normal é o filho chamar o pai de Senhor, e não o pai chamar o filho de Senhor. O que significa que o Messias, a gente chama de filho de Davi, mas na verdade ele é o Senhor de Davi. Ele é o sentido da vida de Davi. Ele é a inspiração de Davi. Ele é o sonho futuro de Davi. E Davi não vê ele como seu filho, mas vê ele como seu Senhor. E com isso ele vai bagunçando a cabeça dos fariseus. Que fariseus são esses? Jesus acabou de falar com esses fariseus, mas é uma conversa respeitosa, vocês veem, é um debate respeitoso. Jesus está perguntando para eles, eles responderam de Davi. Então, como é que Jesus pergunta? Como é que o pai chama o filho de Senhor? É estranho. Eles não têm resposta, e agora Jesus fala com as multidões e com os discípulos, mas os fariseus estão presentes. E Jesus fala: os doutores da lei, os fariseus, eles têm autoridade sim para interpretar a lei de Moisés. Por isso vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem. Fazer e observar tudo o que eles dizem. Isso parece mais Shammai ou parece mais Hilel? Estão percebendo? Parece mais Shammai. Pode ser que esse grupo que está aqui seja mais Hilel. Pode ser mais Hilel. Mas também pode ser que Jesus está pegando os dois grupos ali. Pode ser, né? Por isso vocês devem observar tudo o que eles dizem. Mas não imite suas ações, pois eles falam e não praticam. Então Jesus pode estar elogiando o grupo de Shammai e pode estar também puxando a orelha do grupo de Shammai, porque olha, vocês estão falando muito, mas na hora do vamos ver, vocês não estão seguindo. Pode ser. Pode ser. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros.
aqui tem cara de Shammai, hein? Não tem? Percebe como que é difícil? Ora aparece Hilel, ora aparece Shammai, agora está aparecendo Shammai, amarrar, apesar dos fardos, tem que seguir a lei tintim por tintim. Se necessário for para seguir a lei, excluir sua família, você vai excluir sua família. Olha. Então, parece que tem ali uma crítica a Shammai aqui, aquela escolinha lá, aquela grande escola farisaica, né? Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços. A Torá fala que o Moisés está falando lá, você vai andar com a lei, com essas palavras à frente de seus olhos. Então eles colocavam a lei, trechos da lei, numa pequena caixinha, dentro de uma pequena caixinha, e amarrava aquela caixinha na testa, entre os olhos aqui, ó, acima dos olhos aqui, eles andam. Então vocês vão ver em algum fotos, vídeos judaicos, vocês vão ver que há quem ande com essa caixinha na testa. Ó, usam faixas largas na testa e nos braços. Nos braços eles amarram faixas com trechos das Escrituras. Vocês vão ver em alguns judeus que eles amarram mesmo trechos das Escrituras no braço. E põem na roupa as longas franjas com trechos das Escrituras. Nos mantos dos fariseus, o manto que cobre a cabeça, aquele manto, né? Nesses mantos tem nas pontas franjas. Em hebraico, tzitzi, em hebraico. São franjas. Essas franjas eles aumentavam as deles, com os trechos das Escrituras. Eram compridos, longos. Se vocês viram aqueles mantos com trechos longos, nossos mestres, olha o mestre está chegando, é um mestre, certo? Jesus tinha o seu manto, que tinha essas franjinhas. Não eram longas, mas tinha essas franjinhas. Aquela mulher que está com hemorragia, que vai e toca na roupa de Jesus, ao que tudo indica, foi na ponta dessa franjinha do manto de Jesus que ela tocou. E Jesus, naquela pontinha daquele manto de Jesus, alguém me tocou. Como é que Jesus sentiu isso? Eu sei lá como ele sentiu. Mas ele sentiu. E Jesus parou, alguém me tocou. Está todo mundo te tocando. Não, mas alguém me tocou. Não é. Como Jesus sentiu isso? Eu sei lá como ele sentiu. Mas ele sentiu. Gente, o mestre é demais. O mestre é demais. E aí, olha, gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Nossa, mas aí parece com a gente. A gente gosta, não é? Eles também têm isso, não somos só nós, eles também têm isso, tá vendo? É. Ainda mais quando a gente tá numa fila grande, né? Ou é tão bom quando alguém chama a gente lá na frente. Ei, você, vem pra cá. Não é? Eu um dia estava lá no banco, lá em Sumaré, já faz anos, eu estava na fila do banco lá, né? Aí me passa lá uma companheira lá, ai padre, sai daí, vem aqui, tudo, vem aqui conversar. Só que tinha mais gente conhecida na fila, eu falei, não, eu vou ficar aqui porque é o certo. E eu lá com uma vontade de ir, né? Com uma vontade de ir lá pra frente. E eu lá, né? E eu lá assim, tudo, e eu pensando, a quem eu quero enganar? Mas tudo bem, né? Mas eu queria ter ido sim. Muito bem. Olha, eles gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem mestre. Gente, eles gostam. Vejam, Jesus também gostava. Jesus falou lá na ceia para os discípulos, depois que lavou os pés, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou o mesmo. E eu sou mesmo. Ele é. Jesus gostava. Jesus gostava.
É. Teve lá o jovem rico. Bom mestre, o que eu faço para receber a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus ficou todo, né? Bom, não é qualquer mestre, é bom mestre. Bom mestre. Jesus ficou todo, né? Jesus lançou um olhar de amor para esse jovem. Pena que ele não aceitou o chamado. Pena que ele não aceitou o chamado. Mas Jesus lá, né, o chamou. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar mestre. Às vezes eu morro de coração. Ai, uma aluna minha, ai, padre, você é um mestre para mim. Minha filha, não faça isso, porque senão vamos eu e você abraçados ao inferno. É. Aí eu brinquei com ela. Disse, um só é o nosso mestre. Um só é o nosso mestre. Não há outros mestres. Inclusive, esse título que a gente tem, por exemplo, lá, fiz o mestrado, então mestre em Bíblia, mestre isso. Esse título mestre não cai bem. Não cai bem. Não devia cair bem para a experiência nossa de igreja, não é? Ali. Mas, um só é o nosso mestre. É isso, né? Essa dificuldade. Que a sua colocação é boa. Fica tranquila, é boa. Mas essa é a dificuldade. Não é estabelecer o sentido. Jesus está dando um único sentido. Não existe outros. Eu sou o mestre. Se eu sou o mestre, você nem deve usar essa palavra para outras pessoas, para isso, para aquilo. Né? No sentido de ensinamento, no sentido, não é? É um título que a gente se sente mal em utilizá-lo. Mas você tem razão nesse sentido. Então, assim, é um pouco. O que Jesus está transmitindo aqui é um verdadeiro mal-estar. Um discípulo de Jesus não pode aceitar, ele, discípulo de Jesus, receber o título de mestre. Porque um só é o nosso mestre. Um só é o nosso mestre. Eu não tenho o que ensinar a vocês. Jesus tem o que ensinar. O que eu tenho é que transmitir o que ele ensina. Então, mais ou menos isso. Só que aí, transmitir e ensinar pode ser a mesma coisa, o sentido. Né? Que é o nosso dilema, né? A nossa questão. Mas aqui é esse mal-estar mesmo de, olha, nosso mestre é Jesus. Nosso mestre é Jesus. E aí, aí complica mais ainda, né? E vocês são todos irmãos. E aqui é muito importante. Então, olha, ele está falando para os discípulos e para as multidões. Vocês são todos irmãos. São todos irmãos. E aqui é complicado porque até o meu inimigo é meu irmão. Bicho pega. Complica. Olha a complicação aqui agora. Ó. Na terra não chame ninguém de pai, pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Ai! Né? E aí a coisa fica meio complicada. O meu pai, José da Silva, é meu pai, José da Silva. Não é? Tenho muita saudade do meu pai, José da Silva. E aí, como que eu faço? Né? Chamo ele de pai, não chamo ele de pai. Mas, vamos tirar do contexto familiar, vamos trazer para o contexto religioso. Padre significa o quê? Pai. Pergunta, né? Te chamo de padre ou te chamo de frei? Um ou outro. Né? Mas frei pega melhor nessa hora, né? Porque vós sois todos irmãos. Então, a palavra frei é irmão. Então, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. É um fechamento, né? Um só. Esse só, ele é exclusivo, sabe? Ele é exclusivo. E aí quando cai na terceira questão, né? Não deixe que os outros chamem vocês líderes. Eu, quando traduzo esse texto, eu traduzo guia. Guia. Certo? Para quem gosta, guru. Sabe, guru, guia, líder, é mais ou menos aqui a mesma o significado aqui da coisa.
não é? Tem o pessoal que gosta de um guru. Pois um só é o líder de vocês, o Messias. Em alguma tradução vai estar o Cristo. Em alguma tradução vai estar o Cristo. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Então, o que acontece? Há uma controvérsia aqui que é a postura dos fariseus. E Jesus contrapõe a postura dos fariseus à postura de seus discípulos. Seus discípulos devem agir diferentemente da interpretação aqui nesse caso dos fariseus. Então, isto é, quando utilizamos a questão da interpretação da lei, a interpretação da lei que os fariseus oferecem, Jesus está dizendo, é legítima, é boa. No entanto, quando a lei se torna prática, se torna caminho, Jesus vai fazer uma forte oposição. Porque para Jesus, a vivência da lei deve se coincidir com a lei. Só que aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a interpretação que Jesus dá da lei, ela é própria. Ela é própria. Jesus tem um jeito próprio de interpretar a lei. E nós somos discípulos deste jeito próprio de Jesus interpretar a lei. E as leis que Jesus deixa são como que luminares que lançam sua luz sobre a lei. Então, por exemplo, quando Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Isso lança luz sobre a lei. Quando Jesus fala, dou-vos um outro mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus está dizendo de uma maneira, certo? Diferente. Então, essa lei ajuda a gente a entender o conjunto de leis. O conjunto de leis. E a escola de Shammai tem o perigo de tornar a lei vazia e fria. Se a lei manda você não tocar, você não toque para não se contaminar. Mas essa pessoa precisa de ajuda, mas você não deve tocar. A escola de Hillel, ela pode se tornar uma escola que permita tudo, inclusive acaba permitindo a violência contra a mulher. Mas Moisés permitiu dar uma certidão de divórcio para a mulher. E aí Jesus fala, ele permitiu por causa da dureza do vosso coração. No início não era assim, Deus criou o homem e a mulher, tarará, 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 no amor. O homem deixa seu pai e sua mãe no amor, no amor, no amor. A interpretação de Jesus, então, ela é diferente. Então, as escolas, elas podem cair nisso. A interpretação de Jesus é diferente. Só um detalhe quanto aqui à questão do Pai, não é? Na oração eucarística número 5, em um dos seus versos, trazia assim, dai ao Santo Padre, o Papa, né? Ser bem firme, certo? Ser bem firme. Na fé, ser bem firme. Dai ao Santo Padre. Agora foi modificada a oração eucarística número 5, e agora traz assim, dai ao vosso servo, o Papa Francisco. Porque o Santo Padre é um só. O do céu. Então, dai ao vosso servo, o Papa Francisco. O Santo Padre, isto é, o Pai Santo, é o do céu. É o do céu. É aquele a quem Jesus chama de Pai. Então esse é o Pai Santo.
Então teve essa mudança. Só para vocês terem ideia, e essa mudança se dá por causa do Evangelho. Quando nós percebemos isso, o Evangelho então corrige. Olha, temos que corrigir isso. Chegou o tempo, foi corrigido. E assim vai indo. Daqui a alguns anos, vai ser corrigido de novo e bola para frente. É assim que a gente vai vivendo. Ok, pessoal, até aqui? No próximo mês a gente vai retomar com alguma coisinha. Então eu peço a vocês, fiquem de olho nesse preconceito em relação aos fariseus, porque eles atrapalham mais do que ajudam. Mais do que ajudam. No Palavra com Pipoca, eu até disse também no Encontro da Saúde, no Palavra com Pipoca surgiu algumas questões sobre Judas. E ali nós falávamos a mesma coisa sobre o preconceito que se tem quando nós falamos em Judas. E nós deixamos de entender um pouco quem foi esse apóstolo que acabou traindo Jesus. Nós precisaríamos um dia conversar só sobre ele. Precisaríamos um dia. Mas isso fica para um futuro. Não sei quando. Se vocês me provocarem, podemos pensar em colocar um dia esse assunto. Combinado? Se provocarem, se não provocarem, eu não coloco ponto. Combinado? Muito bem. O Senhor esteja conosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Paz e bem.